Continuando a leitura da Bíblia Sagrada, agora nós vamos passar para a unidade 6, nas prescrições litúrgicas, no Êxodo. Contribuições para o Santuário, capítulo 25. Falou, pois, o Senhor a Moisés e lhe disse: Ordena-os me hão de fazer, vós os recebereis espontaneamente. Eis aqui as coisas que vós deveis receber: ouro, prata, bronze, jacicabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e outras roxas de paus de cetim. Outras roxas e paus de cetim, azeite para conservar as lâmpadas, aromas para confeccionar os óleos e perfumes do mais suave cheiro, pedras cornalinas e outras pedras preciosas para acionar o efude e o racional. A arca da aliança. Fareis uma arca com teu pau de cetim, que se tenha 2 côvados e o meio de comprido, côvado e meio de largo, côvado e meio de alto. Tu a dourarás de ouro puríssimo por dentro e por fora, e polhás em cima uma coroa de ouro que apanhe tudo em roda. Porás 4 argolas de ouro nos 4 cantos da arca, 2 de uma banda e 2 de outra. Farás também uns varais de pás de cetim que cobrirás de ouro, e os meterás nas argolas, que estão ao lado da arca, para ela ser levada por eles. Estes varais estarão sempre metidos nas argolas e nunca se tirarão delas. Meterás na arca tábuas da lei que hei de te dar. Farás outrosim um propiciatório finíssimo de ouro que terá 2 côvados e meio de comprido e côvado e meio de largo. Porás nas 2 extremidades do oráculo 2 querubins de ouro batido, um querubim de uma parte e outro de outra. Esses, com suas asas estendidas, cobrirão os lados do propiciatório e o oráculo, e estarão olhando um para o outro com os rostos virados, propiciado para o que cobre a arca. Eu que te darei na qual meterás as tábuas da lei que eu lhe hei de te dar. Daí é que eu te darei as minhas ordens. Eu te falarei em cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estarão sobre a arca do testemunho, dizendo-te tudo que eu quiser que intimide aos filhos que tu intimes aos filhos de Israel. A mesa dos pães. Fará também uma mesa de madeira de cetim, que terá 2 côvados de comprido, 1 côvado de largo e 1 côvado de alto. Cobri-la-ás com ouro puríssimo e guarnecê-la-ás em toda a roda de um friso de ouro. Porás sobre esse friso uma coroa de 4 dedos de alto, com os seus ornados de escultura sobre outra pequena coroa de ouro. Farás também 4 argolas de ouro, as quais porás nos 4 cantos da mesma mesa, em uma em cada pé. As argolas de ouro estarão por baixo da mesa, por baixo da coroa, para que elas passem para por elas passarem os varais quando quiser levar à mesa. Farás também de pau de cetim estes varais sobre o que se leve à mesa e cobri-los-ás de ouro. Farás outrosim de puríssimo ouro, pratos, copos, túbulos e taças, e que hajam lançar os licores que se oferecem. E porás sobre essa mesa os pães da proposição, que estarão sempre expostos na minha presença. O candelabro. Farás também um candeeiro de ouro finíssimo batido ao martelo, com seu tronco, suas hastes e os seus ornados em forma de copos e pomos e as suas açucenas que sairão dele. Sairão dos lados dos troncos 6 hastes, 3 de uma parte e 3 da outra. Uma haste terá 3 copos de feitiços de nozes, cada um com seu pomo e sua açucena. Ora, a haste terá na mesma sorte 3 copos do feitiço de nozes, cada um com seu pomo e sua açucena. Todas as 6 hastes, li 2 vezes, que sairão do tronco, serão da mesma sorte. Mas o tronco do candeeiro terá 4 copos de feitio de nozes, acompanhados, cada um do seu ponto e de sua açucena. Fora isto, haverá 3 pomos de 3 lugares do tronco, e cada um sairão 2 hastes, que farão ao todo 6 nascendo do mesmo tronco. Do candeeiro sairão 6 pomos, e essas hastes, tudo de puríssimo ouro batido ao martelo. Fará outrosim 7 lâmpadas que porás em cima do candeeiro, pois esclarecerem o que tiver de fronte. Farás também seus espevitadores e as suas caldeirinhas, onde apague o murrão que se estiver tirado das lâmpadas, tudo de puríssimo ouro. O candeeiro e todas as suas peças terá o peso de um talento de ouro puríssimo. Toma bem sentido e faze tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. O tabernáculo e sua tenda. O tabernáculo fala-os assim: haverá 10 cortinas de linho fino retorcido, de cor de jacinto, de púrpura e de escarlata tingida 2 vezes, e elas serão brincadas de vários bordados. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 de largo. Todas as cortinas terão uma mesma medida. 5 cortinas estão juntadas a uma banda e outras 5 a outra. Porás nas ourelas da cortina de um do outro lado cordões de jacinto, para que elas se possam chegar umas às outras. Cada cortina terá 50 cordões de cada lado, postos de tal sorte que, quando as cortinas se houverem de chegar, respondam aos cordões uns das outras, e elas possam prender umas nas outras. Farás também 50 argolas de ouros que sirvam para juntar entre si 2 véus, compostos cada um de 5 cortinas, para que pareça ser um só véu que cobre o tabernáculo.
Farás também 11 cobertas de pele de caba para cobrirem a teto do tabernáculo. Cada uma dessas cobertas terá 30 côvados de comprido e 4 de largo, serão de uma mesma medida. Destas cobertas porás 5 juntas a uma banda e 6 juntas à outra, de sorte que dobres a cesta de frontispício do tabernáculo. Porás também 50 cordões de ourela de uma dessas cobertas para que ela possa se juntar com a outra, e 50 cordões na orelha desta outra para que possa se estender para se prender com aquela. Farás também 50 fivelas de metal pelas quais passem os cordões, a fim de que todas as cobertas pareçam uma só. E porque dessas cobertas destinadas a cobrir o teto, haverá uma de mais. Tu empregarás metade dela em cobrir as costas do tabernáculo. E como essas cobertas possam ser mais compridas que as cortinas, descerão mais baixo um côvado de outra parte. Isto que nelas prende demais servirão a cobrir os 2 lados do tabernáculo. Farás também uma terceira coberta para o teto, que será de peles de teias de tinta de vermelho, e outra quarta de peles de tinta roxo. As tábuas do tabernáculo. Fará outro sim umas tábuas de pau de cetim que estarão levantadas ao redor do tabernáculo. Cada uma delas terá 10 côvados de alto e côvado meio de largo. Cada uma terá de uma e da outra parte dos seus encaixes, por onde se meta na outra, e outras tábuas estarão dispostas dessa mesma maneira. 20 estarão ao lado meridional que olha para o austro. Farás fundir 40 bases de prata para que cada tábua assente sobre 2 bases e que lhe sustentem os 2 ângulos. Estarão também outras 20 tábuas ao lado do tabernáculo que olha para o aquilão, as quais assentarão sobre outras 40 bases de prata, tendo cada tábua 2 bases que sustentem. Mas para o lado ocidental do tabernáculo fará 6 tábuas, e além das mais 2 que se levantarão nos ângulos das costas do tabernáculo. Essas tábuas estarão todas encaixadas umas nas outras, e da mesma maneira estarão unidas essas 2 tábuas, que terão 16 bases de prata, dando-se a cada tábua. Farás também os barrotes de pau de cetim, 5 para conterem tábuas a um lado do tabernáculo, e outros 5 para outro lado, e outros 5 para o lado ocidental. Estes barrotes estão atravessados pelo meio das tábuas de uma parte à outra. Chapearás de ouro essas tábuas e por-lhe-ás uma das argolas de ouro, pelas quais passem os barrotes que hão de segurar o madeiramento. E esses barrotes serão também chapeados de ouro. Deste modo levantarás tu o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Eu acredito que tudo isso aqui era passado, porque como é um livro, e isso aqui é a lei, né, na época, era a lei da época, eu acho que tudo isso aqui pode ser, às vezes, realmente só pra, né, ali ele falando cores, falando o que é pra pôr, é pra poder exemplificar pra todo mundo que, né, porque eu entendi, que viesse a todos os que foram delegados, que fossem construir, né, já tivessem esse padrão que ficasse para as próximas gerações, como ele disse ali atrás. Acredito que essa ritualística depois viesse assim, cair, né? Cortina e tapete. Farás também um véu de cor de jacinto de púrpura, de escarlata tingida 2 vezes e de linho fino retorcido que tem a ver pela agradável variedade dos bordados. Suspendendo-lhe as 4 colunas de pau de cetim que serão douradas e terão capíteis de ouro e as bases de prata. Este véu estará preso às colunas umas às argolas. Dentro do véu porás a arca do testemunho. Este véu separará o santuário do santo dos santos. Porás também o propiciário sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Mas a mesa pô-la-ás de fora do véu e defronte à mesa do candeeiro, ao lado do tabernáculo, onde olha para o meio-dia, porque a mesa deve ser posta no lado setentrional. Farás também o véu para a entrada do tabernáculo, que será de jacinto de púrpura e escarlata, tingida 2 vezes de linho fino retorcido, sobre o qual porás uma obra de bordadura. Este véu estará suspenso com 5 colunas de pau de cetim douradas, cujos capitéis serão de ouro e as bases de metal. O altar dos holocaustos. Fará também um altar de pau de cetim que terá 5 côvados de comprido e outros tantos de largo. Isso é, será quadrado e terá 3 côvados de alto. Das 4 hastes do altar levantar-se-ão 4 e tu cobrirás de bronze. Farás para uso um altar das caldeiras que servirão para se receberem as cinzas. Farás tenazes, forquilhas e braseiros, todas as quais coisas serão de não metal, e o fará também uma grelha de metal em forma de rede, em cujos 4 cantos haverá 4 argolas de metal, as quais porás debaixo do fogão o altar, e a grelha até o meio da sua altura. Farás outrosim para o altar 2 varais de pau de cetim, aos quais chapearás de metal. O altar
e fá-lo-ás passar pelas argolas de uma ou outra banda do altar para servirem a levá-lo. Não farás altar maciço, mas oco e côncavo por dentro, segundo o modelo que te foi mostrado. Peraí, rapidinho. O átrio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo. Ele terá da banda do meio-dia uma cortina de linho fino retorcido. Este lado terá côvado de comprido. Porás nele 20 colunas, tantas bases de metal, os capitéis e os ornatos da coluna serão de prata. Da mesma sorte, haverá do lado aquilão de cortina sem côvado de comprido e 20 colunas cada uma com suas bases de metal, seus capitéis e seus ornatos de prata. A largura do átrio, que olha para o poente, terá 50 côvados, ao longo do qual porás umas cortinas, 10 colunas, como outras tantas bases. A largura do átrio, que olha para o nascente, terá também 50 côvados. Aqui, um lado, porá as cortinas pelo espaço de 15 côvados e 3 colunas com outras tantas bases. Ao outro lado, porá cortinas pelo mesmo espaço de 15 côvados, 3 colunas e tantas bases. A entrada do átrio pelo espaço de 20 côvados, porá as cortinas de jacinto de púrpura de escarlata tingida 2 vezes, de vários bordados. E esta entrada terá 4 colunas com outras tantas bases. Todas as colunas postas à roda do átrio serão forradas de lâminas de prata. Terão capitéis de prata, bases de metal. O átrio terá côvados de comprido 50 de largo e 5 de alto. As suas cortinas far-se-ão de um linho retorcido e as bases serão de metal. Todos os vasos que houverem de servir para qualquer uso, para qualquer cerimônia do tabernáculo, como também outras todas tantas estacas, que se empregarem tanto no tabernáculo quanto no átrio, seriam de metal. Azeite para as lâmpadas. Ordena aos filhos de Israel que te tragam do mais puro azeite de oliveira, espremido no grau para as lâmpadas que luzam para sempre, no tabernáculo do testemunho, fora do véu que está suspenso diante da arca. A Arão e seus filhos porão as lâmpadas para que elas luzam até pela manhã diante do Senhor. Esse culto continuará sempre e passará de geração em geração aos filhos de Israel. Vestes pontificais. Faze também que se cheguem a ti, a Arão, teu irmão, com seus filhos, separados no meio dos filhos de Israel, para que eles exercitem diante de mim as funções do sacerdócio. A Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás um vestido santo e sagrado a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás a todos que têm o coração cheio de sabedoria, aos quais eu dei um espírito de inteligências, para que façam um vestido a Arão, e para que ele, sendo santificado, me sirva no seu ministério. Eis aqui os vestidos que eles hão de fazer. O racional, o efode, a túnica, a camisa de linho, que será a mais estreita, a mitra e o símbolo. Estes são os vestidos santos que eles devem fazer para Arão, teu irmão, e a seus filhos, para exercitarem diante de mim as funções do sacerdócio. Nisso empregaram eles ouro, jacinto, púrpura, escarlata, tinta 2 vezes e o linho fino. Farão efode de ouro, de jacinto, de púrpura, de escarlata, tinta 2 vezes de linho retorcido, cuja obra será tecida da mistura dessas cores. O efode em cima, como é que é? O efode em cima terá 2 aberturas nos ombros que correspondem uma à outra, e essas aberturas, estendendo-se para ele tornarão-se a juntar depois de posto. Toda a obra será com agradável variedade tecida de ouro, jacinto, de púrpura, de escarlata, tinta 2 vezes e de linho fino retorcido. Cara, é muito repetitiva essa parte. Eu acredito que isso é mesmo tipo um manual, né? Não é só profecia, né? Nós estamos na parte do Êxodo. Isso aqui eu acho que é um manual da época, uma coisa assim. Acho não, na certeza. Eu já havia lido, mas não com essa cabeça de hoje. Tomarás também 2 ágatas, onde gravarás os nomes dos filhos de Israel. Uma pedra terá 6 nomes, outros 6, segundo a ordem de seu nascimento. Mas empregarás a tua arte de escultor e de lapidário, porque hás de gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel, depois de os teres engastado em ouro. Polaás no efode uma e outra parte Polás e de uma outra parte para servir os monumentos aos filhos de Israel. A Arão trará os seus nomes diante do Senhor, gravado nas 2 pedras sobre os ombros da lembrança. Para lembrança. Farás também uns ganchos de ouro e 2 pequenas cadeias de ouro para o mais puro, cujos fuzis estejam enlaçados uns aos outros, e prendê-las a estes ganchos. Farás o trocinho racional do juízo, que será como efode de tecido de ouro, de jacinto, de púrpura, de escarlata, tinta 2 vezes e de linho fino retorcido. Ele será enquadrado e dobrado, terá um palmo tanto comprido como de largo, porás nele 4 ordens de pedras preciosas. Na primeira verá o sardônio, o topázio e a esmeralda. Aí eu acho que entram os elementais, que é nessas questões do porquê, né? Por exemplo, aqui ele está falando de pedras. E essas pedras, elas realmente são pedras
né? Tipo, eu não vou explicar isso aqui agora, porque eu também tenho muito a aprender, mas assim, ó, na primeira, o carbúnculo, o safiro e o jaspe. Na terceira, o ligura, a ágata e a ametista. Na primeira, sardônio, topázio e esmeralda. Então, assim, é revestido de pedras elementais energéticas. Olha só que legal. Fará para o racional de 2 pequenas cadeias de ouro mais puro, cujos fuzis estejam enlaçados nos outros, e 2 argolinhas de ouro que porás nos alto racional um outro lado. Enfiarás as 2 cadeias pelas 2 argolinhas que estão em cima das suas extremidades do racional e prenderás as extremidades das quais as cadeias dos ganchos de ouro estarão nos 2 lados do éfode, que corresponde ao racional. Farás outras argolinhas que porás nos bordos inferiores, nas orquelas que correspondem pela parte de trás. Farás outras 2 argolinhas de ouro embaixo, para que assim possa o racional prender seu éfode. E por meio de uma fita de cor de jacinto que passará pelas argolinhas e pelas argolinhas do racional, para que eles fiquem próprios atados um no outro, para o éfode e o racional não possa se separar. Arão terá os nomes dos filhos de Israel no racional do juízo. E isso terá sobre o peito quando entrar no santuário, para servir como um eterno monumento diante do Senhor. Gravarás no racional do juízo essas 2 palavras, doutrina e verdade, as quais estarão sobre o peito de Arão quando ele entrar à presença do Senhor, e ele entrará sobre o seu peito o juízo dos filhos de Israel diante do Senhor. Farás também a túnica do efode, que será de cor de jacinto. Em cima do meio dela haverá uma abertura, e ao redor da abertura um ponteado, como se costuma fazer nas extremidades dos vestidos para não se romperem. Por baixo, ao redor da mesma túnica, porás umas com as pequenas romãs feitas de jacinto e púrpura de escarlada, tinta 2 vezes, pelo meio das entresachadas de umas campainhas, de sorte que esteja uma campainha de ouro e uma granada, outra campainha de ouro e outra granada. Desta túnica estará vestido Arão quando fizer as funções do seu ministério, para que se ouça o som desta campainha quando ele entrar no santuário à presença do Senhor, ou quando ele sair, para que não morra. Farás também uma lâmina. Isso aqui eu lembrei dos... desta túnica estará vestido Arão quando fizer as funções do seu ministério. Farás também uma lâmina do mais puro ouro, da qual se farás gravar algum bom artífice essas palavras: santidade ao Senhor, e atá-las à mitra com uma fita de cor de jacinto sobre a testa do pontífice. E a Arão trará sobre si todas as iniquidades que os filhos de Israel cometerem em todos os donativos, em todos os presentes que me oferecerem e consagrarem ao Senhor. Ele trará sempre essa lâmina por diante da testa, para que o Senhor lhe seja propício. Farás outros 5 camisas de linho fino e uma mitra do mesmo linho e um cinglo todo bordado. Outros hábitos sacerdotais. Fará também camisas de linho para os filhos de Arão, cíngulos e mitras para glória e ornamento.